Olá, amigos ouvintes da Divulgar, tudo bem? Nós desta vez vamos fazer a exploração da revista Reformador, dezembro de 2004, com um assunto bem interessante. O nosso autor é Afonso Soares, o título é A Língua que Veio do Céu. Nós vamos conversar sobre o Esperanto, a importância dessa língua universal espiritual para os espíritos e para nós espíritas. E vamos lá. Começamos assim. Com esse sugestivo título, a editora do Centro Espírita Leon Denis concretizou em forma de livro uma antiga aspiração dos que no Brasil têm servido de causa do Esperanto associado à divulgação do Espiritismo, reunindo em bem cuidada produção gráfica 80 manifestações de diversos espíritos sobre o Esperanto, vinculado através de 20 médiuns ao longo das 6 últimas décadas. 80 espíritos, 20 médiuns nas 6 últimas décadas. Esse estudo foi elaborado. Nossos companheiros do CELD, editora celd.org.br, disponibilizam aos trabalhadores do tríplice ideal do Evangelho, Espiritismo e Esperanto, um instrumental poderoso para a propaganda do ideal esperantista entre os espíritas e para o sustento desses mesmo ideal entre os que a eles se dedicam, protegendo-os contra as enfraquecedoras sugestões do desânimo geradas pelos naturais obstáculos que toda ideia generosa enfrenta no mundo. Mas isso não é novidade para a gente, né? Nós somos muito acomodados. Estamos fazendo uma linha reta, todo mundo trabalhando com aquele tipo de trabalho, aquela maneira, aquela tarefa, e quando alguém chega e diz assim, hoje vamos fazer uma mudança aqui. Nós vamos trabalhar agora assim e assado. Todo mundo já se arma. Mas eu estava fazendo isso aqui, estava dando certo. Para que mudança? Ou seja, comodismo. Então não seria diferente na implantação do Esperanto, né? Vamos continuar. A língua que veio do céu, o que os espíritos dizem do Esperanto, é um atestado frisante do carinho, do apreço que os espíritos que influenciam o movimento espírita no Brasil dedicam à língua internacional neutra, do que resultou uma sequência de realizações em nossos círculos espírita, reveladoras de um planejamento superior visando as edificações do futuro. Hoje, mais do que qualquer outra época, revela-se na marcha evolutiva da humanidade, com a intensidade imposta principalmente pelo progresso das comunicações, a tendência para a vida universalista. Esboça nos impulsos de uma globalização que, não obstante inevitáveis prejuízos, vai deitando por terra diversas barreiras, ditas anteriormente como intransponíveis. O que é intransponível para Deus? Nada. E o que acontece, o que os espíritos trazem para nós, tudo é com autorização do nosso Divino Mestre Jesus. Os espíritos superiores eu costumo dizer que são a ponte, né, entre nós, encarnados, e Jesus. Eles são a ponte. Então, eles vêm trazer a boa nova, o que Jesus coloca nas mãos deles, vai e ensina, vai e ajuda, vai e orienta. Não é assim? Acreditamos que seja assim. Mas uma dessas barreiras se tem mostrado obstinada, renitente, resistente, talvez pelo fato de se encontrarem na complexa estrutura da sua base. Elementos sutis de identidade psicológica das coletividades elaborada em origens ancestrais.
E referimos-nos à barreira linguística, erguida pela multiplicidade das línguas usadas no mundo, a dificultarem sobremaneira o entendimento e, desse modo, entravarem o progresso geral. E realmente, nós temos... às vezes eu fico me perguntando por que nós não falamos uma língua universal. Por que tem que ter inglês, francês, alemão, árabe, não sei mais o que, só para atrapalhar. Aí quando chega lá do outro lado, eu já fiz algumas reflexões sobre esse assunto, sobre o Esperanto, e os espíritos comentam que chegam lá alguns árabes e no momento tem que não tem ninguém que fale árabe. Daí tem que ir atrás de um tradutor, atrás de um espírito árabe que já esteja lá desencarnado para vir conversar com o hóspede que chegou, o novo morador da área, né? Então, se tivesse uma língua só, não tinha esse problema. Todo mundo se entendia. Não é verdade? E o Esperanto vem para isso. É a língua espiritual, a língua que veio do céu, né? Eu tenho vontade de aprender o Esperanto, mas quem sou eu? Ele veio para unificar, para fazer com que, quando nós desencarnarmos, que chegarmos no plano espiritual, nós não temos dificuldade de nos expressar. Porque não pensem vocês que isso não acontece lá, acontece sim. Quando chega um americano numa colônia que só tem português, tem que ir atrás de um tradutor para ele. O Esperanto está vindo para acabar com essa história lá em cima, né? E todo mundo tem que chegar lá e conversar entre si, todo mundo se entender. É bem interessante. A aproximação fraterna, a comunhão de vistas, a consciência clara da nossa pertinência é uma sociedade planetária. As potências diretoras dos destinos da humanidade para obviar a problema tão sutil já fizeram descer à Terra o instrumento que um dia o removerá dos rumos da nossa evolução. E esse instrumento chama-se Esperanto. É a língua dos anjos. Havendo tido o cuidado de confiar sua elaboração a um espírito de Skoll, um dos grandes missionários da luz consagrado, à Concórdia, um gênio da confraternização humana que conhecemos por Lázaro Luiz Samenhoff, com vistas a que sua criação fecundasse a vida das sociedades, não apenas no terreno horizontal do intelecto, mas principalmente nos aclives do sentimento do coração. Profundo, né? Não é, pois, de surpreender a ostensiva adesão dos espíritos esclarecidos que livremente se manifestam em nossos círculos as ideias ligadas às causas do Esperanto, a que cabalmente evidencia o precioso conteúdo da língua que veio do céu. Às vezes a gente observa em algumas situações de mediunidade, um médium começa a falar em alemão, começa a falar em árabe, começa a falar em outras línguas, e as pessoas, meu Deus, de onde ele vem com essa língua? Ninguém entende, ele nunca foi na escola, ele nunca estudou isso. Como é que ele sabe disso? Como é que ele consegue se comunicar desse jeito? Como é que ele conhece essa linguagem? Né? E aí ele está num centro espírita no Brasil. Se tivesse o Esperanto já funcionando, esse problema não haveria. Não é verdade? Olha a importância que é o Esperanto dentro do Espiritismo. E congratulamo-nos, portanto, com todos os que contribuíram para tornar concreto o projeto dessa obra. Aliás, um sonho muito caro ao querido e saudoso pioneiro do Esperanto no Brasil, Ismael Gomes Braga.
Então, o Espírito Ismael, ele foi o pioneiro na língua Esperanto aqui no Brasil, que ela contribui de modo efetivo para a grande aspiração dos idealistas do Esperanto no movimento espírita brasileiro, a de que a genial criação de Zamenhof em breve se torne a língua para as relações internacionais da família espírita mundial, beneficiando-a com as suas excelências e lhe dando ensejo de antecipar o que será um dia conquista de toda a humanidade. Gente, eu estou encantada e ansiosa e curiosa para estudar sobre o Esperanto. Eu vou buscar mais esse assunto para trazer para vocês. Porque por essa pequena reflexão aqui do Afonso Soares, ele deixa tão claro a necessidade da gente falar a mesma linguagem, né? Pelo menos dentro do mundo espiritual, quando nós desencarnarmos, já chegarmos lá sabendo o Esperanto, para a gente se comunicar com mais facilidade. Vai que uma Wanda da vida brasileira maranhense cai lá numa seara árabe. Como é que eu vou fazer para me comunicar? Bem interessante essa leitura, né? Ela me deixou muita vontade, na verdade, muita vontade de estudar o Esperanto. Eu vou buscar esse assunto e vou trazer para vocês. Promessa. E assim a gente encerra a nossa pequena reflexão de hoje. Só tem 12 minutos, mas muito interessante. E ela nos aguçou a curiosidade e nos mostrou a necessidade de termos o Esperanto dentro do mundo espiritual e dentro dos centros espíritas, né? Até imaginando assim, todos os centros espíritas têm seus centros de estudo, né? Seus núcleos de estudo, e de repente, quem sabe não é interessante pensar-se em colocar dentro desses núcleos de estudo o Esperanto. Não é verdade? Uma dica aí no ar para as diretorias de estudo dos centros espíritas. E mais uma vez agradeço a todos a companhia, a atenção, a audiência. Nós já vamos há mais de um ano estudando e colocando essas reflexões tão salutares no ar. E elas só se permanecem no ar porque nós temos audiência, né? Porque nós temos amigos no Brasil inteiro, porque não, quiçá no mundo todo, quem sabe? Né? Tem alguém lá pela Alemanha, pelos Estados Unidos, assistindo as nossas reflexões, né? E é sem fronteira, na verdade, nossas reflexões elas não têm fronteira. E quanto mais nós alcançarmos irmãos assistindo às nossas pequenas reflexões, que ainda são bem primárias, mas feitas com muito amor, com muita dedicação, com muita paixão, com muita responsabilidade, inclusive, nós agradecemos ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade de divulgar a doutrina. Wanda Barros, para divulgar.net. Até a próxima.